Fórmulas de Lewis e estrutural para a molécula da água. Hidrogênio pertence ao grupo 1, portanto, 1 elétron no último nível. Oxigênio, grupo 16, 6 elétrons. Quantidade de hidrogênios na água, 2. Quantidade de oxigênio, 1. Somatória dos elétrons, 2 do hidrogênio, 6 do oxigênio, totalizando 8. Segundo passo, escolher o central. O central é o que está em menor quantidade, é o oxigênio. Um par de elétrons para conectar o ligante ao central. O ligante ao central. Completar o octeto de cada um dos ligantes. Atenção, o hidrogênio não completa o octeto. Apenas 2 elétrons para ele são suficientes. Então, os remanescentes 8 menos 4, os 4 foram utilizados aqui, 4 elétrons. Estes 4 elétrons devem ser destinados ao central. 2, 4. Conferindo o octeto do central. 2, 4, 6, 8. Esta é a fórmula de Lewis. A fórmula estrutural, nós substituímos o par de elétrons ligantes por um traço. E mantemos a representação dos pares isolados como pontinhos. Amônia, NH3. Nitrogênio e hidrogênio. Nitrogênio, grupo 15, 5 elétrons no último nível. Hidrogênio, grupo 1, 1 elétron. Quantidade de nitrogênio na amônia, 1. De hidrogênio, 3. Somatória dos elétrons, 5 elétrons mais 3 elétrons, 8 elétrons. Escolhendo o central, é o que está em menor quantidade. Rodeando o central pelos ligantes, no caso, os hidrogênios. Um par de elétrons fazendo a conexão entre o ligante e o central. Conferindo o octeto dos ligantes, hidrogênio não faz octeto, apenas 2 elétrons. Quantos são os remanescentes, os elétrons remanescentes? 8 foram gastos, 2, 4, 6. Os remanescentes são 2. Estes 2 são destinados exclusivamente ao central. 2. Conferindo o octeto do central. 2, 4, 6, 8. Esta é a Lewis. Estrutural. Os elétrons ligantes, o par ligante, é substituído por um traço. E os pares isolados, no caso aqui só tem um par isolado, elétrons que pertencem única e exclusivamente ao nitrogênio, mantemos como pontinho. Estrutural. Dióxido de carbono, carbono e oxigênio. Carbono, grupo 14, 4 elétrons no último nível. Oxigênio, grupo 16, 6 elétrons. Quantidade de carbono, 1. De oxigênio, 2. Somatória dos elétrons, 4 elétrons, mais 12 elétrons, 16 elétrons. Escolhendo o átomo central, é o carbono, está em menor quantidade, rodeando pelos ligantes. Um par de elétrons conecta o ligante ao central. Um par de elétrons conecta o ligante ao central. Completando o octeto dos ligantes, oxigênio já tem 2, 4, 6, 8. Este aqui, 2, 4, 6, 8. E os remanescentes, os elétrons remanescentes desses 16, usamos 8 com mais 8, 16. Neste caso, não existem elétrons remanescentes. Acontece que o átomo central não tem o seu octeto completo. Ele tem apenas 2, com 2, 4. Vamos então recorrer ao passo 6, fazendo ligações duplas ou triplas entre os ligantes e o central. Então aqui, temos aqui um par isolado do oxigênio. Ele será agora um par compartilhado. Compartilhado por quem? Pelo oxigênio e pelo carbono. Este par isolado, que pertence só ao oxigênio, será um par compartilhado. Reescrevendo a de Lewis.
recontando os elétrons em torno do central. 2, 4, 6, 8. Perceba, chama a tua atenção, embora o par isolado do oxigênio passe a ser compartilhado, o oxigênio não perde. Olha o nome, compartilhado. Vamos recontar os elétrons para o oxigênio. 2, 4, 6 e mais esses 2, 8. Então, esses aqui que foram representados em vermelhos são contados tanto para o oxigênio quanto para o carbono. Aplica-se o mesmo raciocínio para este átomo de oxigênio. Fazendo estrutural. Fórmula estrutural e de Lewis para o dióxido de enxofre. Enxofre e oxigênio. Enxofre e oxigênio, ambos estão localizados no grupo 16. 6 elétrons para cada um dos dois. Enxofre, 1 átomo. Oxigênio, 2 átomos. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 12 com 6, 18. Átomo central, que está em menor quantidade. SO2. O par ligante, o par de elétrons ligante, para conectar. O ligante é o central. Completando o octeto do ligante. 2, 4, 6, 8. Este aqui. 2, 4, 6, 8. Calculando os elétrons remanescentes. 18 menos 8 com 8, 16. Os elétrons remanescentes são 2, que serão destinados ao central. 2. Conferindo o octeto do central. 2, 4, 6. Não atingiu o octeto. E agora? Recorremos ao sexto passo. Este par isolado passará a ser compartilhado. Já é suficiente esse par. Reescrevendo a de Lewis. O par isolado passa a ser compartilhado. E agora a estrutural. Chama a tua atenção para a quantidade de elétrons do enxofre e do oxigênio no último nível de cada um deles. 2, 4, 6, com mais 2, 8 para o enxofre. 2, 4, 6, com mais 2, 8 para o oxigênio. Só acertando este oxigênio que ficou muito afastado do central. Agora sim. Estrutural e Lewis. SO3, trióxido de enxofre, oxigênio e enxofre, ambos no grupo 16, 6 elétrons, quantidade de oxigênio 3, de enxofre 1. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 6, 6. Total, 24. Escolhendo o central, que está em menor quantidade. Rodeando o central pelos ligantes. Colocando um par de elétrons entre cada ligante e o central a fim de conectá-los. Completando o octeto dos ligantes. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Calculando os elétrons remanescentes. 8, 16, 24. Não existem elétrons remanescentes. Conferindo o octeto do central. O central tem 2, 4, 6. Ele precisa ter 8. O que fazemos neste caso? Fazemos uma ligação dupla. Olha só, este par de elétrons em relação a este oxigênio, ele é chamado de isolado, mas ele vai passar a ser compartilhado.
Cuidado, não coloque o parzinho aqui, porque ele já foi para a posição de compartilhado. Conferindo o octeto do central, 2, 4, 6, 8. Fazendo agora a fórmula estrutural. Conectando aqui o enxofre aos oxigênios e agora colocando os elétrons isolados. Perfeito. Enxofre 2, 4, 6, 8. Vamos fazer agora o difluor de cloro metano. Carbono. Carbono é grupo 14, 4 elétrons. Cloro, grupo 17, 7 elétrons. Flúor, também grupo 17, 7 elétrons. Quantidade de carbono, 1. De cloro, 2. De flúor, 2. Contando os elétrons no último nível de todo mundo. 4 elétrons, 14 elétrons, 14 elétrons. 4, 8, 12, 1, 2, 3. 32 elétrons. O carbono é o central. Estes são os ligantes. Conectando o central a cada um dos ligantes. 2, 4, 6, 8. Completando o octeto dos ligantes. 2, 4, 6 com mais 2, 8. 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 Calculando os elétrons remanescentes. 8, 16, 24, 32. 32 menos 32, não há elétrons remanescentes. Conferindo o octeto do central. 2, 4, 6, 8, completinho. Esta é a fórmula de Lewis já acabada. Agora a fórmula estrutural. Substituindo a representação de pontinhos para os elétrons compartilhados por traço. Fórmula estrutural. Carbonato. O carbonato é um íon. O carbonato é um composto que, além dos elétrons da última valência de todos os constituintes, dos átomos constituintes, ele ainda tem 2 elétrons a mais. Carga negativa indica que houve um ganho de elétrons. Vamos calcular então a quantidade de elétrons disponíveis para fazer as respectivas fórmulas estrutural e de Lewis. Carbono. Carbono, grupo 14, 4. Oxigênio, grupo 16, 6. 1 carbono, 3 oxigênios. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 6, 18. 18 com mais 4, 22 elétrons. Acontece que iremos somar estes 2 elétrons, por tratar-se de um íon negativo, a esta quantidade parcial de elétrons. Então, 22 com mais 2, 24 elétrons. Agora sim, desenhando o central e seus ligantes, colocando um par de elétrons entre o central e cada um dos ligantes, completando o octeto dos ligantes. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Conferindo, fazendo o cômputo dos remanescentes. Elétrons remanescentes, 8, 16, 24. Não resta nenhum remanescente. Conferindo o octeto do central, 2, 4, 6. E agora? Agora iremos recorrer para uma ligação dupla entre o central e um dos ligantes. Está aqui. Então, carbono, oxigênio, oxigênio.
Conferindo o octeto do central. 2, 4, 6, 8. E o octeto do oxigênio que compartilhou seu elétron. 2, 4, 6, 8. Tudo certinho. Essa é a Lewis. Só que nós representamos com um colchete e a devida carga, que é 2-. Agora a estrutural. E também iremos representar a estrutural entre colchetes com a devida carga. Nitrogênio molecular, nitrogênio é grupo 15, 5 elétrons, quantidade de átomos 2, 10 elétrons. Neste caso não existe o chamado central, por conta que apenas existem 2 átomos na molécula. Para ter central tem que ter no mínimo 3. Nitrogênio, nitrogênio, vamos ligá-los através de um par de elétrons. Completar o octeto de um deles. 2, 4, 6, 8. Elétrons remanescentes. Destes 10, já foram utilizados na fórmula de Lewis 8. Então, os remanescentes são 2. Vou colocar aqui 2 elétrons e fazer a contagem. Este octeto está completo deste átomo, deste não. Temos aqui 2, 4. Para 8 faltam 4. Então, há necessidade de fazermos não só uma dupla, mas sim uma ligação tripla entre esses 2 átomos, representando, ainda com fórmula de Lewis, e fazendo a contagem. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Representando agora a estrutural, está feita a fórmula estrutural para o nitrogênio molecular.